Então, não poderíamos fechar aí com chave mais dourada do que o professor Rodolfo Pamplona, que é juiz, que é mestre, é doutor, é cantor, é professor, é um amigo querido que mora no meu coração e que sempre me ensina demais sobre a vida, além de sobre o direito. Então, vamos ter o prazer de ouvir aí, para encerrar esta noite, no nosso primeiro dia, esse professor tão querido, tão especial, que é o professor Rodolfo Pamplona. Professor, com a palavra, o senhor nos brindar com a sua palestra. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem aí? Eu quero dizer da minha enorme satisfação de participar deste evento aqui, do trabalho notável do Antônio Humberto, do Fabiano e da nossa encantadora Carolina Tupinambá, minha confreira, pessoa que é destinatária do meu mais profundo e sincero afeto. Meus amigos, temos aí que arrematar essa noite aí, falando hoje sobre trabalho intermitente, um tema que é fascinante, um tema que é objeto de um dos meus livros mais recentes, junto com o professor Leandro Fernandes, e estamos aqui para bater um papo. Claro que nós temos 10, 15 minutos no máximo para falar, então é muita informação que a gente pode trazer aqui para vocês. Eu vou tentar, eu fiz um pequeno PowerPoint de 33 slides para falar isso, mas eu vou tentar reduzir isso tudo, porque a minha ideia aqui é falar sobre trabalho intermitente, a jornada móvel variável. E aqui a gente precisa compreender que a gente precisa... Estamos completando 3 anos da reforma trabalhista e a gente não pode esquecer do tema do trabalho intermitente dentro do contexto. Lembre-se, texto sem contexto vira pretexto. Então, nós precisamos fazer umas reflexões fundamentais sobre o contexto da reforma trabalhista, que era um momento de crise econômica mundial e nacional, de crise ética, do mensalão, do petrolão, a desembocar na Lava Jato, de crise política da divisão do país desde a eleição de 2014, com o impeachment, a dualidade insuflada pelo discurso do ódio de mortadelas e coxinhas, né? E do antipetismo, abrindo espaço para uma revisão profunda das relações de trabalho. E aí, isso acaba gerando algumas tentações. E aí eu vou fazer essa nossa palestra dividindo aqui inicialmente 2 momentos. Primeiro, como não interpretar a reforma trabalhista, ou qualquer coisa na contemporaneidade, e como interpretar a reforma trabalhista. Como não interpretar? A pior forma para interpretar é pensar nessa dualidade, mortadela, coxinha, gerando um subproduto poliana menina, tudo é lindo, maravilhoso, ou trombetas do apocalipse, tudo tem que queimar no mármore do inferno. Aqui é preciso muito cuidado quando ele fala sobre reforma trabalhista e sobre os efeitos, mesmo 3 anos depois. Por quê? Porque a gente pode ter uma manipulação ideológica inconsciente de dados em que cidadãos convertem-se em agência publicitária do governo ou agência publicitária da oposição. A gente precisa realmente ter esse cuidado quando fala desses temas, e pensemos no Dilema das Redes, por exemplo, que é um filme que ficou pop nesse momento, né, para compreender isso. E como é que a gente interpreta a reforma trabalhista? Claro, como interpretação no sentido de um processo de delimitação de sentido e alcance dos preceitos normativos. A descrição do que é o Instituto, para que ele foi pensado, como era a sua proposta de aplicação, como está sendo aplicado e quais as dúvidas e polêmicas verificadas na doutrina e na prática. Seja o que você quiser, descreva o que você vê, não o que gostaria que fosse. Então, aí a gente fala sobre a disciplina jurídica positivada do trabalho intermitente no Brasil, que foi incluído justamente pela Lei 13.467 de 2017, com essas previsões no parágrafo 3º do artigo 443, no artigo 452A, que foram alteradas pela MP 808, que caducou, que caiu, e aí tivemos uma edição da Portaria 349 de 2018. Qual é o conceito legal de trabalho intermitente? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho com a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo da atividade do empregado
e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Qual era a justificativa dessa disciplina legal? O combate à informalidade, a chamada regularização do bico, né? A ideia de um combate à insegurança jurídica e ao desemprego, mas também é uma linha básica da reforma trabalhista, uma diminuição de custos e de riscos da atividade econômica com flexibilização das regras trabalhistas. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque a gente está vivendo esse fenômeno, a gente ouviu a nossa musa Vólia Bonfim falando há pouco, e aí eu fiz várias lives com Vólia, e a gente falava muito do fenômeno do jabuti, né? Do jabuti ou da jabuticaba, né? Aquelas coisas que só tem no Brasil, e a gente tende, às vezes, num complexo de vira-latas, a achar que tudo só tem aqui. A ideia do trabalho intermitente não é que só tem aqui. Na verdade, ele não tem em todo lugar. Há países que não tem, que simplesmente ignoram, há países que têm uma disciplina legal relativamente recente, mas nós temos alguns países que têm essa figura. Por exemplo, na Alemanha, a gente falou do Arbeitsabruf, que tem uma necessidade de duração semanal e diária mínima. Se não especificada, é presumida a jornada em 10 horas semanais e 3 horas diárias consecutivas. Na França, o Código do Trabalho, no artigo 3123 e 3133, demanda acordo coletivo, trabalho anual mínimo, ou seja, tem uma disciplina bem mais protetiva. Na Itália, nós temos algo que demanda negociação coletiva, tem requisitos de idade, né, a compensação pelo tempo à disposição, limitação da quantidade de dias nesse dia, com previsão expressa, eu até coloco isso no livro, uma vedação para substituir grevistas, que é uma das questões que a gente pode trazer para o Brasil. Em Portugal, o artigo 157 do CTP fala de atividade descontínua ou de intensidade variável, tem um número anual de horas de trabalho, compensação pelo tempo de atividade. Na Espanha, o artigo 15.8 do Estatuto dos Trabalhadores estabelece mínimo de dias de trabalho. No Reino Unido, o artigo 27A do Employment Rights Act de 96 traz essa figura do contrato zero hora, que se quer tomar como referência para o Brasil. Nos Estados Unidos, é muito comum o trabalho intermitente, é quase um costume em lojas de varejo e restaurantes. 8 estados e o Distrito de Colômbia introduziram leis que exigem pagamento mínimo, ainda que não sejam acionados, o que a gente não tem no Brasil, né? E a Nova Zelândia tem o Employment Relations Amendment Act de 2016, que proibiu o trabalho intermitente. Ou seja, nós temos algumas previsões normativas gerais, né, e que mostram uma diversidade dessa disciplina jurídica. No Brasil, a gente precisa saber quais são os dados oficiais sobre a utilização do contrato intermitente. Eu achei, na próprio meu livro, lá no CAGED, de julho de 2019, alguns públicos-alvos: alimentador da produção, servente de obra, faxineiro, barman, vendedor de comércio, operário. E aí eu me permito falar um pouco da minha atividade como magistrado. Estou há 25 anos, indo para 26 anos como juiz, né? Estou dobrando já o cabo da Boa Esperança, né? Não sou mais um menino prodígio como o Carol já estou assim, sendo no máximo um coroa simpático. E eu preciso dizer a todos vocês que quando eu era juiz em Porto Seguro, né, eu achava uma situação muito interessante, que poderia ser para o trabalho intermitente, que era o vendedor de capeta. Sabe o que é capeta? Aquela bebida, né, que o pessoal fazia? O cara tinha uma atividade econômica que só funcionava a partir da semana do saco cheio, mas, na verdade, de novembro até fevereiro, depois sumia, desaparecia. E voltava no ano seguinte. Talvez é possível pensar isso na prática, né? Era uma questão interessante para pensar nesses dados. Mas a gente precisa entender que o trabalho intermitente, e aí quem faz pesquisa sobre isso, quando eu estava divulgando aqui este evento, várias pessoas, eu estou fazendo o TCC sobre isso, eu digo, ótimo, vou trazer muito material para vocês, mas dentro do tempo, né? A questão de diversas perplexidades à luz do direito do trabalho clássico, né? Por quê? Porque nós temos uma subordinação com possibilidade, ao menos em tese, de recusa da prestação de serviço, né? Então, isso traz aí uma espécie de uma readequação do conceito de subordinação, né? Tem lá a convocação por qualquer meio eficaz, com antecedência de pelo menos 3 dias corridos, e o prazo de um dia útil para resposta pelo empregado
no silêncio presume-se a recusa, mas recusa não descaracteriza a subordinação. E aí a questão, que é estranhíssima, aceita a oferta para o comparecimento do trabalho, e a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50%. Empregado pagando multa para empregador é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Recentemente, num periódico semanal, né, da TV, muito conhecido, falando sobre trabalho escravo de determinados trabalhadores estrangeiros, se falava justamente de empregadores que estavam querendo impor multas aos seus trabalhadores, né? A gente precisa entender que criou-se, dentro dessa perplexidade da dogmática tradicional, a figura de um contrato de trabalho e sem salário, porque pode decorrer semanas, meses, né, sem prestação de serviço. E isso gera, para quem está aprofundando a matéria, uma distinção em relação ao modelo italiano, que é do Decreto Legislativo 81 de 2015, que lá tem vínculo de disponibilidade ou sem vínculo de disponibilidade. Né? A gente tem que trabalhar mais essa questão, só que o tempo está acabando, eu preciso ser rápido. Né? Aqui eu vou trazer outras questões. A impossibilidade de percepção do seguro-desemprego no contrato intermitente com longos períodos sem convocação. Isso é algo que gera uma situação quase cruel. Quando a gente pensa hoje na pandemia, a situação se torna realmente dramática. E nós temos lá a ruptura da lógica do tempo à disposição do empregador, no artigo 4º, né? A ruptura da lógica quanto ao não oferecimento de efetivo trabalho pelo empregador, a antecipação da proporcionalidade das férias e do 13º, de certa forma, vimos isso nesse período da pandemia com a MP 927, né? A possibilidade de férias anuais não remuneradas, né? A questão da remuneração, e eu preciso ir arrematar, porque tem muita coisa que eu posso trabalhar aqui sobre as formalidades, sobre cláusulas obrigatórias, cláusulas facultativas, a quantificação das verbas decisórias, temas polemicíssimos, como a questão do recolhimento do FGTS e a contribuição previdenciária, mas vou arrematar logo, dando algumas perguntas que não querem calar e que precisam ser objeto de reflexão, porque o nosso papel, ainda mais num evento que é de um trabalho notável, a função básica do jurista não é apresentar necessariamente conclusões, mas sim exortar a dialética, fazer com que provoquem os senhores e senhoras sobre algumas reflexões. E, nesse ponto, eu suscito 7 questões básicas. A primeira, cumprimento da cota de contratação de pessoa com deficiente pode ser atingido por meio de contratos de trabalho intermitente? Os contratos de trabalho intermitente são levados em considerações para fins de implemento do percentual da cota de pessoas com deficiência? É possível contratar trabalhadores para substituir grevistas numa discussão sobre a aplicação do artigo 7º, parágrafo único da lei de greve? Nos períodos em que não há prestação de serviço, é possível suspender plano de saúde? Como fica a compensação do salário maternidade se o empregado prestou serviço para vários empregadores? A partir de que ideia de continuidade estaria descaracterizado o contrato de trabalho intermitente? A gente teve uma pergunta na minha parceria com o Danilo Gaspar e Luciano Martinez sobre a questão da lei complementar 150. E se qualquer atividade comporta trabalho intermitente, o TST diz que sim, mas o TRT da terceira fez provocações. Na verdade, eu tenho que arrematar para dizer que toda fórmula mágica que queira dizer que será a solução para todos os males, como uma panaceia, é simplesmente uma ilusão. A gente precisa compreender que temos problemas e que o trabalho intermitente, a disciplina jurídica do trabalho intermitente, não é, por si só, uma solução para os problemas de desemprego, mas sim apenas um meio, que pode ser bem ou mal utilizado. E aí eu preciso arrematar, porque o tempo está acabando em 30 segundos, eu preciso dizer que meu conterrâneo nordestino, Ariano Suassuna, diria que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E digo a vocês, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Cumpriu o tempo, chefe. Fez sempre para tentar. Agora, se você me der mais tempo, eu começo a responder as perguntas que eu fiz.
Porque eu sou tão metódico como sopa de letrinhas em ordem alfabética. Se disser é para falar 10 e 15, eu lá fui falando. Não, maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver esse livro aí. Não tem esse livro ainda, não. Eu lhe mando, Carol, Ah. Eu acabei de lançar pela Juruá, né, com o meu pupilo, né, um dos meus filhos, que é o Leandro Fernandes, que faz parte lá do projeto Trabalho e Debate com a gente, que é juiz do trabalho em Pernambuco, amo de paixão, é como um filho para mim. É o nosso segundo livro junto. A gente já lançou o livro de prescrição e agora esse trabalho intermitente, né? A gente deve fazer um sobre LGPD também, né? E várias outras questões, porque um dínamo para o trabalho e é uma afinação. O menino foi meu aluno na graduação, depois foi meu orientando na graduação, depois fez concurso para servidor, virou meu servidor, depois virou meu assistente, resolveu fazer mestrado, foi meu aluno, meu tirocinista, meu orientando, aí passou no concurso de juiz, se tornou meu colega e agora está fazendo doutorado sob a minha orientação. Então, eu só posso dizer... É seu filho em outras vidas, com certeza. Acabou virando filho. E um passeio sensacional. Vou ficar sem dormir por 2 motivos. Um, que eu não sei essas perguntas todas que você fez, nenhuma das 7 eu sei. E a outra é que eu nunca escrevi livro com você. Então, quem sabe a gente tem a oportunidade de algum dia realizar um projeto de vida, porque eu não vi a vida a passeio, eu vim para prover, porque aquela máxima de Gandhi, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Será um prazer, junto a ti, produzirmos juntos para servir a comunidade jurídica nacional. Tá bom, querido, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para o meu chefe aqui, o professor Antônio Humberto. É isso. É o Big Boss. Rapaz, ele montou lá um fundo. O que é isso? É Cusco? O que é isso aí? É um fundo bucólico apenas. Mas bom demais te ouvir, o Pamplona. Como disse a Carolina, fechamos com chave de ouro, né, essa primeira noite. Como disse o professor Mauro Schiavi, para marcar o 3º aniversário, a gente não quis usar nenhuma outra palavra, porque qualquer outra palavra induziria uma eventual tendência, né? E não é essa a ideia. A ideia é de um ambiente plural em que a gente possa conversar sobre diversos temas, e a sua presença aqui enriquece bastante o nosso evento. Agradeço demais a todos da plateia. E amanhã começamos de novo, né, Carolina? 18h30, com o ministro Alexandre Agro Belmonte, abrindo aí a segunda noite desse evento especial de imersão na reforma trabalhista. Deus quiser. Quem conseguir, isso aí. Boa noite a todos. Quem não conseguir como eu vai ficar pensando aí no... Deixa eu fazer um convite. Pode fazer um convite para o pessoal aí? Claro, fica à vontade. Pode dizer, gente, eu estou em pleno ativo. Você sabe que eu quase não durmo, fico trabalhando o tempo todo. E aí, amanhã de manhã, hoje eu fiz audiência presencial, né? Fiz a retomada das audiências presenciais, como o Schiavi mencionou, postei foto hoje, mas nós estamos em plena atividade nas audiências telepresenciais, né? E amanhã tem um pauta. Então, quero convidar todos os seguidores aí do Trabalho Notável, mande uma mensagem inbox, que eu mando lá o link para vocês assistirem a audiência comigo, que vai ser muito interessante. Eu confesso a vocês que eu me divirto nas minhas audiências. Já tive audiência com 50 pessoas assistindo ao meu tempo. Foi divertido, sabe? E para mim é um prazer muito grande poder servir todos vocês, ainda mais indicados aí por essa dupla, como é que alguém pode produzir 2 grandes juristas irmãos? Sensacional. Muito bom. Valeu, Pamplona. Obrigado, Carolina, Rafael, Fabiano e toda a plateia e todos os professores que nos acompanharam nessa noite, né? E amanhã tem mais. Muito obrigado. Amanhã tem mais.